valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande informação e relevância ao entendimento à luz da doutrina espírita. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Afonso Mota, Centro Espírita Reviver, Ananindeua, Pará. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançados no fogo eterno. Jesus, em Mateus capítulo 18, versículo 8. Unicamente, a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um grande gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão "melhor te entrar na vida" representa solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por ventura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material,
que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 25 anos. Até hoje foram produzidas 1.341 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, atendendo o quê? A inteligência humana. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus, um projeto dele feito para a felicidade. Mas detalhe, nós precisamos entender essa bondade suprema. Daí, Deus nos deu, quando nos criou, o atributo da inteligência para que tudo pudéssemos conquistar através da nossa individualidade. Somos únicos neste universo inteiro. Querido ouvinte, não existe cópia de você não. Você é único dentro da sua individualidade. Por isso, o Terceira Chamada, como sendo um programa espírita, vem esclarecer Deus ainda mais em nossas vidas. Precisamos entender as suas leis. Sabe por quê? Todos nós estamos dentro desse grande contexto, então não vale reclamar muito, mas sim usar o atributo da inteligência, sabendo que a doutrina espírita é aquela ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre eles. Então fique ligado conosco até o final desta edição. E vamos a curiosidades. Ciência, corpo humano. Você sabia que o nosso corpo é um presente de Deus em mais uma experiência de reencarnação? Nós devemos nos entender como ser imortal. Tivemos várias existências. Nessas existências, corpos diferentes. Então, há necessidade de nós cuidarmos do nosso corpo, porque um dia nós vamos voltar. E você sabia que aqueles barulhinhos que algumas pessoas ouvem dentro da cabeça, às vezes não é espírito obsessor não, que muita gente já atribui para sendo o espírito obsessor. Olha só essa, o pi que você ouve às vezes na cabeça pode indicar duas coisas: aumento da pressão craniana ou a morte de algum neurônio. Vamos buscar o médico primeiro. Aí depois a gente analisa à luz do espiritismo se é espírito ou não. Agora aquela mensagem de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Não fique triste. Procure o conforto que o céu dá a todos aqueles que se conformam e aceitam as dores com resignação. Se aquela criatura que você ama acima de tudo, mais do que você mesmo, foi ingrata com você, não fique triste. Peça que o Pai a ajude e que ela se torne cada vez mais feliz. Entregue ao Pai todo compreensivo aqueles a quem você ama e ame-os você também. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADEPA, possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook e YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado. Agora, detalhe, o endereço eletrônico, você, querido ouvinte, tem que ficar bastante atento, porque existe a linguagem diária, mas existe o endereço eletrônico, o qual nós damos de uma forma bastante correta. Então, o endereço eletrônico da ADEPA é este, ad-pa. Você vai abrir
e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, fará uma viagem ao mundo do conhecimento à luz da doutrina espírita através das redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube. Lá você vai encontrar, inclusive, os nossos expositores que fazem visita a algumas instituições espíritas. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. Eu vou repetir novamente esse informe porque o nosso querido amigo Eno Manuel, do Amazonas, disse: Douglas, às vezes vocês falam ADEPA, mas o endereço eletrônico é diferente. É porque, inclusive, não só você, Eno, como outros ouvintes, às vezes não se percebem disso. Tantas instituições espíritas e não espíritas, governamentais, empresas privadas, eles têm a sua nomenclatura diária, mas eles sempre dizem assim: olha, preste atenção para escrever corretamente. Então, por isso que nós dizemos, a escrita nas redes sociais é essa, AD-PA, e você vai abrir e vai ver aquele catavento de múltiplas cores. Inclusive, nós já estamos programando, e no dia 27, agora, no dia 27 de abril, em Santo Antônio do Tauá, Hugo Cardoso fará uma palestra para que as pessoas entendam como é que está a mediunidade nos dias atuais, os fenômenos mediúnicos, porque desde Ana Prado, que aconteceu em Belém do Pará, não se tem tanta notícia de fenômenos de materialização. E o Hugo Cardoso vai explicar que está se ocorrendo, mas não está sendo dado a devida importância. Então, dia 27 de março, às 19 horas, Centro Espírita... Márcia, tá certo. A Márcia está me corrigindo. Tem uma equipe maravilhosa aqui, é abril. É porque eu ainda tô ligado no mês de março, olha. Então, repetindo aqui, corrigindo. É 27 de abril. 27 de abril, 19 horas, Santo Antônio do Tauá, Centro Espírita Bezerra de Menezes. E para que a gente seja mais fiel, vá lá nas redes sociais que o endereço está todo correto. Não tem gafe não lá na rede social, tá? Mas também queremos dizer que se você for fazer uma visita à cidade de São Caetano de Odivelas, Pará, não deixe de visitar o Centro Espírita Abnegados no Bem, que fica localizado à Travessa Benjamin Constant Centro. Atividades, segunda e sexta-feira, às 17 horas. Na cidade de Colares, Pará, mais conhecido como a cidade dos discos voadores, tem Centro Espírita lá também. É o Centro Espírita Bênção da Paz, que fica localizado à Rua Curuçá, sem número, Centro. Atividade todos os sábados às 19h30. Em Salinópolis, Pará, Centro Espírita Videira de Luz, localizada à Rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades segunda, quarta e quinta-feira, a partir das 19 horas. E aos sábados, a partir das 17 horas. E também, nesta quinta-feira, eu, Douglas Lopes, estarei no Centro Espírita Amor a Maria. Fica localizado na Passagem São Silvestre 2148, na Cremação, em Belém do Pará. Conheça o Espiritismo, mas também conheça o movimento espírita. A música é arte, a arte é inspiração, a inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso Grupo AME Acreditar. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente
parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você. Quando te sentires sozinho, no abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer e acreditar. Vantagens do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você. Quando te sentires sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer. E vamos a mais uma curiosidade. Você, querido ouvinte, precisa conhecer o seu corpo de carne. Você não está doido, não! Pare com isso! Afinal de contas, são para mais de 10 trilhões de células que são seres vivos. E você sabia que mesmo você dormindo, o seu cérebro consegue sentir que alguém está lhe observando? É o quê? É o sistema de defesa eletromagnético do seu corpo. Então você não está aí ficando doidinho, não. Seu corpo tem mecanismos de defesa e tem células que não dormem nunca. Por isso, aquela sensação, alguém entra no quarto, você se espanta. São as suas células que chamam você de volta para o corpo de carne. Terceira chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Saiba compreender o que significa servir a Deus. Deus, a onipotência absoluta e infinita, de nada precisa. Entretanto, quer ser servido, mas indiretamente através de suas manifestações, que são as criaturas animadas ou inanimadas. Todas as vezes que servimos a um semelhante, a um animal, a uma planta, estamos servindo a Deus, porque Deus se manifesta ao homem através do próprio homem. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado
à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 1º de abril de 2024. Homem troca socos com policiais e acaba preso no Pará. Autor, Adams Mercedes. Agente de segurança pública possui como principal fundamento a defesa da lei e da ordem e a manutenção da paz dos cidadãos. No entanto, por vezes o uso da força se faz necessária, mas para isso é preciso agir da maneira correta, para resguardar a vida e a integridade de todos os envolvidos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem trocando socos com policiais militares em Itaituba, no sudeste do Pará. As imagens chamaram a atenção dos internautas e repercutiram nesta segunda-feira, dia 1º de abril. Segundo a Polícia Militar do Pará, o homem, que não teve a identidade revelada, foi denunciado às autoridades por supostamente ter ameaçado uma mulher de agressão. No entanto, durante a abordagem, o mesmo resistiu e agrediu os policiais. O caso teria ocorrido na noite do último domingo, dia 31 de março. No vídeo, 2 PMs aparecem lutando com o homem ao mesmo tempo. Eles trocam socos enquanto uma multidão assiste à cena inusitada em determinado momento. Um dos agentes chegam a usar um banquinho de plástico e spray de pimenta para atingir o suspeito. Somente após a chegada de outra guarnição com mais 2 policiais é que ele se rende, recebe um golpe mata-leão e neutralizado e algemado. Em nota, a Polícia Militar informou que o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, onde foi registrado um termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de resistência. No entanto, até o momento, a suposta vítima do suspeito não registrou nenhum boletim por agressão ou ameaça. Afonso Mota, apesar do incidente ter acontecido no início deste mês, mas ainda repercute a ação do funcionário público. E nós vamos estender não só ao funcionário público, mas como pessoas de empresa privada. Muita gente quer ter altos cargos, quer ter inclusive um cargo de destaque. Mas vem a pergunta: você está preparado para o cargo? Você se sente apto? Sabe por quê, Afonso? Eu estava conversando com uma amiga e ela está terminando um curso aí, universitário. E eu disse: aí, depois do curso? Não, eu vou tentar fazer o concurso para entrar para a Polícia Civil. E eu resgatei essa história. Tá vendo essa história? Eu lhe pergunto: você que é tão nervosa, você tem condições realmente de lidar com essas situações? Sabe o que foi que ela fez? Ficou calada por algum tempo. Então, querido ouvinte, eu sei que todo mundo quer um ganho a mais, tem professores que rendem mais, mas acima de tudo, tem que pesar o que, Afonso Mota? O cargo, né? Além do cargo, o próprio equilíbrio. Sabendo nós que pela lei da reencarnação, nós viemos com muitos pacotes. E algumas dessas vezes, quando chegamos a determinadas situações, o pacote eclode. E se nós não tivermos habilidade, vamos talvez virar aqueles antigos que usavam a espada de forma aniquila o outro, nem dá direito à resistência, né? Então, em qualquer atividade nós vemos pessoas, e dentro da doutrina nos é colocado: dê o poder, dê o dinheiro, e tu reconhecerás a criatura que habita em ti. Então, nós precisamos nos conhecer e vermos quais são realmente aquilo que nós conseguimos trabalhar com melhor equilíbrio
não são todas as profissões que se determinam para as pessoas. Inclusive, né, Afonso, nós sabemos à luz da doutrina espírita que a nossa reencarnação ela segue uma programação. E às vezes aquilo que mais nós queremos, mas não está determinado nesta reencarnação. A gente, não, mas a pessoa insiste numa estrada, insiste, mas não dá certo. Sim. Quando a pessoa passa para uma outra estrada, flui, que é uma beleza. Nós trazemos as nossas tendências do passado, mas nem sempre aquilo que trazemos nós vamos continuar a realizar. O que trazemos são os acúmulos das experiências. O que nós devemos analisar realmente, que está escrito, inclusive nós sempre estudamos aqui, o que está de fato escrito, forte na nossa mente. Eu tenho que ir por aqui, então vou por aqui, que está dando certo. Não adianta eu ir por uma estrada que não está dando certo, não é verdade? É-nos colocado nos relatos de vidas, de famílias, aonde os filhos são às vezes obrigados a exercer a função do pai, né? A profissão, seguir a mesma. E muitos casos são pessoas se formando e depois que se formam, entregam o canudo. Tá aqui, pai, agora eu vou seguir minha vida. Ele conseguiu ter a dignidade dentro dele de dizer, aqui eu não vou me servir bem, eu não vou trabalhar bem. Algumas pessoas, por causa disso, sofrem até o final das suas vidas, se tornam obsoletas dentro de si, porque se prende apenas pelo título que alguém o obrigou e não o que ele está dentro, interno, que ele possa ser feliz. Márcia Libonati, então fica aqui a dica do Terceira Chamada. Pense, repense e veja aquilo que realmente você quer ser, quer realizar. Um detalhe aqui que eu quero pontuar aos nossos queridos ouvintes, que nós não estamos julgando o posicionamento do querido policial. Não, mas nós estamos analisando que, como diz ao início da reportagem, todos são treinados para essas situações. Então houve um momento fatídico, houve a sua relação, mas que fique a reflexão, né, para cada um de nós. Eu estou preparado para algumas profissões? É isso a dica, né? Analisar. É o seguinte, quando a gente para pensar, né? Normalmente a gente não para, a gente age. E aí acontece que existem os componentes comportamentais, né? Quando a gente analisa nosso comportamento, se é adequado ou não para uma profissão, né? E quando a gente vê a vontade e comportamento são coisas diferentes, correto? E uma pessoa, para atender um público como este, no caso do policial, precisa ser um comportamento comum, manso, de preferência que tenha uma atitude pacífica, correto? E para ter ele tem que ter razão em primeiro lugar, né? Se for com a emoção, ele não vai conseguir agir de forma correta, não é isso? E a violência também não vale nada. Então, numa seleção de concurso público ou de emprego, a primeira seleção vai no comportamento humano. A primeira seleção é comportamento humano. Não, a escolha do cargo vai pelo dinheiro, mas a psicóloga que vai fazer a seleção vai observar o comportamento humano. O primeiro atributo é se a pessoa tem condição de agir de forma correta, né? E aí a gente faz uma prova pensando no português, na matemática, mas não pensa no psicológico, no espiritual, na emoção. É aí que está nossas escolhas, né? Será que eu tenho paciência para agir nesse trabalho da forma correta? Pois é, querido ouvinte, então fica aqui a dica do Terceira Chamada. Você que está aí pretendendo grandes realizações na vida, avalie-se. O conhece-te a ti mesmo ainda vale e muito. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música e é com ela, Dona Onete Banzeiro. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular,
encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Te mete, te joga e vem com a gente. Toma banho de chuva, toma banho de cheiro, depois se joga no banzeiro. Te mete, te joga e vem com a gente. Toma banho de chuva, toma banho de cheiro, depois se joga no banzeiro. Banzeiro, 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 banzeiro. Água de chuva é banho de cheiro, água de chuva é banho de cheiro. A pororoca passou, banzeiro deixou. Banzerio, 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 banzerio. Lá vem o popopó, trazendo o nosso cheiro do interior. Tem pataqueira, tem paticholim, o famoso burgarim, baunilha cheirosa, a famosa friprioca, banzeiro de pororoca. Banzeiro, 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 banzeiro. Água de chuva é banho de cheiro, água de chuva é banho de cheiro. Te mete, te joga e vem com a gente. Toma banho de chuva, toma banho de cheiro, depois se joga no banzeiro. Te mete, te joga e vem com a gente. Toma banho de chuva, toma banho de cheiro, depois se joga no banzeiro. Banzeiro, 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 banzeiro. Água de chuva é banho de cheiro, água de chuva é banho de cheiro. A pororoca passou, banzeiro deixou. Banzerio, 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 banzerio. Lá vem o popopó, trazendo o nosso cheiro do interior. Tem pataqueira, tem paticholim, o famoso burgarim, baunilha cheirosa, a famosa friprioca, banzeiro de pororoca. Banzeiro, 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 banzeiro. Água de chuva é banho de cheiro, água de chuva é banho de cheiro, água de chuva é banho de cheiro, água de chuva é banho de cheiro. E vamos a mais uma curiosidade. Hoje estamos chamando a atenção de você, querido ouvinte, para analisar. Você é alma imortal de experiência em mais uma reencarnação. Olhe para o seu corpo, você não está louco, não. Mundo material, mundo espiritual estão intimamente ligados. Entenda isso. Você sabia que os olhos se movem enquanto você dorme porque eles estão procurando a imagem que você está vendo no seu sonho?
Quer dizer, enquanto o corpo descansa, eu, Douglas Lopes, bonitinho, vou fazer as minhas caminhadas no mundo espiritual. E, logicamente, há ainda essa ligação com o corpo, e o corpo recebe esses reflexos da minha viagem no desdobramento do sono. Entenda, o mundo espiritual, nós fazemos parte dele, assim como eles fazem parte de nós. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Aproveite ao máximo os momentos de alegria para agradecer tudo o que tem recebido da bondade divina. Seja grato ao Criador e Pai que lhe dá tantos ensejos de felicidade e procure espalhar a maior alegria, o mais sadio otimismo com todos os que o cercam. A alegria é a saúde da alma e o otimismo é a alegria de amanhã, bem aproveitada no dia de hoje. Espalhe a alegria em torno de si. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhoras e senhoras, revelações são fatos novos compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médiuns, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhe são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existente entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Meu querido amigo Afonso Mota, questão 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os espíritos maus? E eis a resposta dos imortais: não. Os maus espíritos riem e se obstinam quando vê alguém tomar isso a sério. E também nós encontramos na Bíblia, Afonso Mota, que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15. Um espírito mau responde ao exorcista: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Não queremos aqui desdenhar, querido ouvinte, a questão da famosa no andrajo popular, macumba feito para mim. Algumas coisas sim realmente acontecem. Mas existem fórmulas aí, olha, faz jejum, mata uma galinha, faz isso e faz aquilo, mas a coisa não funciona por aí. Nós sabemos
que o que afasta os maus espíritos são as nossas ações. Mas, Afonso Mota, você já foi convidado para exorcizar alguém aí? Quase todo dia a gente é convidado para fazer esse tipo de trabalho. E aí as pessoas desistem depois no segundo dia. Por quê? Se nós pegarmos aqui a palavra do Mestre e do Espírito que falou, né? Conheço a Jesus e a Paulo, mas vós quem sois? Paulo e Jesus tinham duas coisas que eram simples neles: a atitude e a fé na divindade. Então, primeira coisa, ter fé em Deus acima de tudo. E eles tinham atitudes vivenciais. Aí é que tá. A maioria das pessoas que querem que a gente quebre as mandingas deles, que quando a gente vai conversar com as entidades que foram, e eles pegam e falam: olha, eu fui pago para fazer isso. Mas nem precisava, porque a pessoa é a peste em si mesma, ela mesma se prejudica. Olha só como o espírito chega conosco. Sabe o que eu acho interessante, Afonso? Isso que você está falando é a mais pura realidade. Que os espíritos que são contratados, porque tem pessoas que contratam espíritos, os espíritos mesmo dizem assim, ele só está sendo atingido porque ele tem aquilo que é favorável à perseguição. Isso, está dentro dele. Você é o próprio escudo. E aí quando a gente diz para as pessoas, olha, você tem que diminuir alguns defeitos seus. Aí a pessoa diz, não, isso é muito impossível. Aí, meu irmão, tu queres que nós tiremos as coisas, limpemos você? Eles esquecem Jesus, porque Jesus sempre quando curava alguém, o que é que ele dizia? Vai e não voltes a pecar, quer dizer, não volte a cair e voltar a fazer as mesmas coisas. E as pessoas vão na igreja católica, pede lá o exorcismo, vão na igreja evangélica, pede lá as unções, vão no centro espírita, vão no terreiro de macumba, mas não querem mudar seus atos. Eles só querem ser extinto aquilo que o prejudica, mas não querem mudar atitudes. E o Cristo, ele sempre coloca, aonde está o teu coração, lá está todas as bênçãos para ti. Então nós precisamos recolher isso dentro da gente. Você se protege. Se você fizer as boas atitudes, nem praga de urubu de costa tu pegas. Pois é por isso também que os espíritos dão essa resposta para Kardec, dizendo a si mesmo, os maus espíritos, eles riem e se obstinam quando veem alguém tomar isso a sério. Quer dizer, como você diz assim, a pessoa não quer mudar e tudo mais, aí é mais combustível para eles acham graça. Tá vendo só? Não vai ficar curado. Por quê? Porque tem a mesma atitude. Há uma pergunta de Kardec aos imortais: como é que eu faço para as coisas boas acontecerem? Fazendo bem, porque assim tu irás atrair o quê? Os bons espíritos. É os bons espíritos, a presença dos bons espíritos que afasta os maus espíritos. Mas os bons espíritos só se aproximam de nós com as nossas atitudes. Então, meu amigo, fica a dica de Afonso Mota e tantas outras pessoas aí esclarecidas à luz do espiritismo. Mude. Você mudando, as coisas começam a acontecer na sua vida. E busque pessoas sérias. Pois não, Afonso? E sai mais barato, tá? Isso é verdade, isso é verdade. Agora é tempo de música. Fique com ele, Antônio Aleixo, Luz que Reluz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz, com sua mão estendida, te
oferecendo paz. Vejo luz que reluz nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz com sua mão estendida, te oferecendo paz. Ele traz o caminho, a verdade e a vida, e nos ensina a amar. Ele traz esperança, consolo e alegria, e nos ensina perdoar. Vejo luz que reluz nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz com sua mão estendida, te oferecendo paz. Ele é o sol que ilumina nossas vidas e brilha em nossos corações. Ele traz toda a paz e energia e nos ensina libertar. Vejo luz que reluz nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz com sua mão estendida, te oferecendo paz. Vejo luz que reluz nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz com sua mão estendida, te oferecendo paz. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Em que Deus eu creio. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Em que Deus eu creio. Quando se pergunta a uma pessoa se ela crê em Deus, a resposta, com raras exceções, é afirmativa. Sim, ela crê em Deus.
Estranhamente, embora o expressivo número de pessoas que dizem crer em Deus, é igualmente expressivo o número dos desencantados, depressivos, desesperados. Como se pode explicar que, crendo em Deus, Pai amoroso e bom, que tudo vê, tudo sabe, tudo faz, a pessoa possa cair no poço da desesperança? Talvez a resposta esteja na forma como cremos em Deus ou somos levados a crer. Albert Einstein, certa vez em Nova York, num diálogo com o rabino Goldstein, foi indagado se acreditava em Deus. Ele respondeu: "Tenho a origem judaica arraigada em meu interior. Acredito no Deus de Spinoza, que revela a harmonia em tudo que existe. Não acredito, porém, que Deus se preocupe pela sorte das ações cometidas pelos homens." Por causa desta declaração, muitas polêmicas foram geradas entre Albert, físicos e religiosos. Muitos se apegaram à sua declaração para desenvolver protestos sobre as suas teorias. Religiosos se manifestaram, dizendo que a teoria da relatividade deveria ser revista. Diziam que por trás de toda a controvérsia daquele físico estava o terrível fantasma do ateísmo, que ele disseminava dúvidas com relação à presença de Deus sobre a criação de todo o universo e as criaturas. A resposta do físico foi serena, embora para muitos tenha continuado incompreensível. Ele dizia que sua religião consistia na admiração pela humildade dos espíritos superiores, pois esses não se apegam a pequenos detalhes ante os nossos espíritos incertos. Dizia: "Por esse motivo racional, diante da superioridade desse universo, é que localizo e faço a ideia de Deus. Não sou ateu. Quem quer deduzir isso das minhas teorias científicas, não fez por entendê-las. Creio pessoalmente em Deus, e nunca em minha vida cedi à ideologia ateia. Não há oposição entre ciência e religião. O que há são cientistas atrasados, com ideias que não evoluíram com o passar do tempo. Vejo na experiência cósmica uma religião nobre, uma fonte científica para profundas pesquisas. Procuro entender cada estrela contida nesse imenso universo que não é material. Quem assim não procede, sentindo essa estranha sensação de querer levitar no infinito, realmente não sabe viver, porque está morto diante de tanta beleza divina. Há muitas formas de o ser humano crer em Deus. Há para muitos o Deus jurídico, legislador, agente policial da moralidade, que através do medo estabelece essa distância da verdadeira crença. Deus está em todas as minhas teorias e invenções. Ele está presente em tudo, e creio que em todos, até nas formas mais primitivas. Essa é a minha religião, e o Deus em que creio. Se assim dizia, assim viveu. Albert Einstein foi o exemplo do cristão autêntico, preocupando-se de forma constante com seu semelhante. Ainda 2 anos antes de sua desencarnação, foi comemorado seu aniversário numa grande festa pública. Tudo o que lhe foi dado como presente, Albert transformou em dinheiro e enviou para os fundos da Faculdade de Medicina Albert Einstein. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Vamos chamar os bons espíritos? Vamos sim, através das nossas boas ações. E a oração é uma boa ação, mas aquela oração que visa de fato a paz interior, não a perseguição, mas a paz interior. Você está chateado com alguém? Não, dei o desconto. Estamos num planeta escola. Nos é fadado às vezes cair, nos é fadado a cometer pequenos erros, mas como diz o espírito Joana de Ângeles, ficar muito tempo na queda não é viável. Aprenda com a situação, levante-se. E a oração é esse momento de renovar de energias. Sinalizamos sempre aqui, neurociência já bateu o martelo. O nosso corpo de carne
é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Jesus Cristo encurtou o nosso relacionamento com Deus. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. A doutrina espírita nos colocou no cenário da nossa imortalidade, nos apresentando de forma muito mais simples o mundo espiritual. Nós estamos nele, assim como ele está em nós. Então tudo é uma dinâmica de sintonia e vibração. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido e orar por nós, orar pelos nossos familiares, amigos, vizinhança, empresa, orar porque nós somos amor, nós somos de origem divina. Quem vai participar desta oração? Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, todos do bairro da Sacramenta, o Góis e a Léo na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curiol-Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Al Silva, lá no Conjunto Beija-Flor, em Marituba. E também em Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos, Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, lá no Bairro Novo, em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena e o nosso querido ouvinte, tivemos a satisfação de conversar com ele e no Manuel Manacapuru, no Amazonas. Um forte abraço, querido. A equipe, falei de você para eles. Nós nos sentimos muito honrados de ter você como ouvinte aqui do Terceira Chamada da Rádio Clube do Pará. E aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Metralha, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, Prece de Cáritas. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos, mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade,
Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Afonso Mota e Márcia Libonati. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo com ele, Afonso Mota. Todo o tempo é necessário para a nossa transformação. Não gaste ele com coisas supérfluas. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.